Talvez você esteja aí e já comece a pensar da seguinte forma: não é comigo essa palavra, sim, é com você. Se você hoje está nessa embarcação, é porque houve a necessidade de você saber que você é um escolhido do Senhor, que não é por acaso que você veio até aqui. Talvez a irmã Maria, a irmã Zélia, ela estava ali na casa dela falando: nossa, eu vou visitar uma igreja, mas não sabia que quem tinha convidado ela era o Senhor. Porque o Senhor tem uma palavra não só para o coração delas, mas também para o meu e o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre Jonas, um profeta aonde Deus olha a maldade daquele povo de Nínive, um povo que, na verdade, diz, a palavra nos ensina, que era tanta maldade, era tanta crueldade, era tantas coisas erradas, que o pecado, que as coisas subiram aos olhos do Senhor. O Senhor conseguiu sentir as coisas erradas daquele povo. O Senhor, ele conseguiu perceber o quanto aquelas pessoas precisavam ser transformadas. Sabe? Eu olho essa palavra e eu começo a analisar ela, e eu vejo que nós temos um Deus que ele é misericordioso. Olhando um povo, aquele povo era um povo que, quando eles iam para a guerra, ele não era um povo assim bonzinho, não. Eles pegavam as pessoas para matar, e eles matavam de forma cruel. Não era de uma forma simples que você pega e apenas mata e pronto. Não. Eles gostavam de ver as coisas, amputar pé, amputar a mão, cortar um pedaço aqui, fazer outra coisa. Se você estudar mais a fundo a respeito disso, vai falar que as pessoas que tinham ali problema com eles, na verdade, eles pegavam as pessoas mortas, que já estavam com bichinhos, né? E eles pegavam aquela pessoa que ele queria matar, a tal tamanha crueldade dos homens. Fica olhando. Ele pegava aqueles homens mortos, amarrava nas costas do vivo, e o vivo ficava andando para baixo e para cima com aquele morto nas costas, e aqueles bichinhos entravam naquela pele, naquele corpo daquele homem, e ia matando devagarzinho, ia comendo aquela pessoa devagarzinho. Eles degolavam pessoas. A maldade deles era tão grande que já não tinha mais nem o que falar. E o Senhor precisava mudar aquela situação. O Senhor então chama o nosso profeta. O profeta Jonas falou para ele assim: olha, levanta, que eu quero que você vá até Nínive e leve uma palavra até lá para que eles possam mudar, porque eles estão fazendo tudo errado. Mas se você for com uma palavra lá, eles vão ser transformados. E aí começa a história sobre Jonas. Jonas, provavelmente, ele sofreu muito perdendo a família dele. Provavelmente esses homens que eram dessa forma, que eram lá de Assíria, né, da cidade, lá no, como se fala? Lá na Ásia, né, que é esse país aí, na verdade, se encontra esse país. Esses homens aí, na verdade, eram homens muito mal, e provavelmente já tinha feito muitas coisas com a família de Jonas, não só com a família de Jonas, como a família de muitas pessoas. E de repente Jonas vê Deus chamando, o Senhor chamando ele e falando: olha, levanta-te e vai até Nínive, pegue a palavra e fale para eles que eles precisam mudar de direção, para que eles possam, na verdade, ser perdoados. E eu começo a olhar dessa forma. E Jonas diz a palavra do Senhor que ele pega e ele foge da face do Senhor. E quando nós olhamos essa palavra, aonde Jonas diz que estava fugindo da face do Senhor, nós começamos a entender talvez um pouco o porquê ele estava fugindo. Talvez ele deveria fazer realmente a vontade do Senhor, mas naquele momento ele começou a olhar o homem
ele começou a olhar o eu, ele começou a olhar as emoções dele, ele começou a olhar o que ele passou, e ele começou a pensar dessa forma: como que eu vou para Nínive salvar aquele povo? Porque Jonas sabia que se a palavra chegasse naquele lugar, ele sabia que a palavra de Deus ia mudar, ia transformar vida naquele lugar. Mas Jonas começa a falar: como eu vou nessa grande cidade, uma cidade que já fez tanto mal, uma cidade que já fez tanta atrocidade, talvez matou meu tio, minha tia, minha mãe, eu não sei, porque a palavra não fala, talvez matou tantos familiares, amigos dele, mas agora eu vou lá e vou ter que falar para eles se arrepender, mudar e entregar a sua vida para o Senhor. Foi ali que Jonas falou: não, eu vou fugir, eu vou para outro lugar. E muitas vezes em nossa vida, nós somos Jonas. Muitas vezes o Senhor nos chama para fazer algo precioso para transformar não só sua vida, mas transformar a vida de pessoas. Quem sabe, talvez, quantas vezes você precisou levar uma palavra a alguém que necessitava, e talvez você recuou, você deu de Jonas, você recuou para trás aonde você poderia levar aquela palavra. Talvez aquela palavra poderia transformar a vida daquela pessoa naquele momento, e você se recuou. E Jonas teve essa ideia. Isso é a ideia do homem, porque se nós olharmos a palavra do Senhor, olha, já lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, vai nos falar, né, que Adão e Eva estavam ali, e eles pecaram, estavam ali nu, e o Senhor começou a andar, e eles fizeram o quê? Se esconderam. Mas eu venho falar para você que ninguém se esconde da face do Senhor. Eles tentaram se esconder, mas ninguém se esconde não. Quem já ouviu falar que o Senhor vê todas as coisas, né? Então, e eles lá inocentes, né? Querendo se esconder do Senhor. Ei, se você está escondendo do Senhor, é hora de você saber que não tem como esconder não, viu? Você tem que ficar na presença do Senhor, você tem que mudar a sua vida. E Jonas, vendo aquela situação, ele começou a pensar como homem, né? Eu vou me esconder do Senhor. Eu não vou, porque se eu for, eu sei que pessoas vão ser curadas e transformadas. Jonas começou a olhar o homem, o que ele queria. Mas eu venho falar essa noite para você, que não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. Muitas vezes o homem ele é falho. O homem ele toma às vezes decisões na vida por tomar. Se nós olharmos aqui, ontem eu estava vendo na televisão as focas, as baleias, né? Os caranguejos lá do meu sogro lá, e eu comecei a ver a perfeição que os animais, né? Eu olhei uma pinguinzinha lá, que ela ia pegar alimento, voltava, pegava alimento, voltava, pegava alimento e voltava. Nossa, incansavelmente ela fazia isso. Se você olhar como eles andavam todos juntos, as tartaruguinhas, tudo certinho, né? A hora que uma corria, as outras todas corriam junto, né? Milhares, milhões, né? Todo mundo ali certinho, bonitinho. Mas o homem não. O homem quer andar para um lado, para o outro lado. O homem ele não quer andar junto, não. O homem quer tomar a sua própria decisão. É diferente quando nós olhamos os animais. É diferente quando nós olhamos todas as coisas. O homem ele quer tomar a sua posição. E tomar a posição certa que você tem que tomar esta noite é junto com o Senhor. Não há outra posição para que você venha mudar a sua vida. Muitas vezes nós somos teimosos e queremos a nossa forma e não é dessa forma. É da forma de Deus.
Jonas, olhando aquela situação, ele começou a falar: eu vou fugir. E ele vai, então, até lá onde tinha um navio. Olha, tinha um navio ele, hein? E ele pega e ele vai para Tarsis. Ele paga a passagem. Porque quando você quer fazer a sua vontade, você tem que pagar a passagem, tem que pagar o preço, viu? Você está tomando uma decisão de fugir de Deus, ele teve que pagar o preço. E ele entrou naquela embarcação para fugir da face do Senhor, porque ele não queria fazer o que Deus tinha falado para o profeta do Senhor. Quantas e quantas vezes em nossa vida nós fugimos da face do Senhor e esquecemos que é Ele que manda. Diz que a embarcação ela começou a andar e começou a navegar mais fundo. E quando ela começou a navegar, os marinheiros, os lá do navio, começou a perceber que algo estava errado. Que começou a ouvir um vento forte, começou a ouvir uma tempestade, e diz a palavra que esses homens começaram a falar com os seus deuses. A palavra nos ensina aqui que esses homens estavam falando com deuses dele, Deus em minúsculo. Não é o nosso Deus Todo-Poderoso, mas era Deus, porque eles tinham o Deus Dagon lá, que era o Deus lá da agricultura e de outras coisas mais. Era esse Deus que eles profetizavam na vida dele. Naquele momento eles começaram a pedir e começaram a falar e não entendiam o que estava acontecendo e não sabiam o que ia acontecer. Diz a palavra que aqueles barcos iam até a pique. A pique quase quebrando pelo meio barco. E quando nós olhamos Jonas, ele desceu ao porão e ficou lá, dormindo. E o sono de Jonas não era um sono comum. O sono de Jonas era um sono despreocupado. Para ele, tanto fez aquela tarde. O que ele queria era dormir embaixo do porão. Ele não queria levantar, ele não queria fazer nada, não. Ele queria ficar escondido do Senhor. E aqueles homens começaram a ver aquela situação, começaram a analisar e falou: alguma coisa está errada. Porque ele sabia que não era normal aquela tempestade. Sabe quando o marinheiro ele conhece o mar? Ele sabe. Ele sabe quando é uma tempestade, alguma coisa. Ele sabe. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. O marinheiro sabe a tempestade que está vindo. E naquele momento, ele começou a analisar aquela tempestade e falar: não, tem alguma coisa errada. Não é uma tempestade comum, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está de errado. E eles começaram então a procurar onde estava o erro. E quando eles descem lá no porão, todo mundo amedrontado, pensando que o barco ia quebrar, que tudo ia acabar. Quem estava lá tranquilo, dormindo lá? Jonas lá, tirando um cochilão, tranquilo, sem preocupação nenhuma. Aí diz que eles acordam ele e falam: começa a clamar ao seu Deus. Quem sabe que Ele muda essa situação que nós estamos passando. Olha, nós estamos aqui quase morrendo, o barco está quase à deriva, e você está aí, seu preguiçoso, dormindo. Quantas e quantas vezes tem pessoas que estão dormindo ainda, precisando se levantar, precisando orar a Deus, precisando falar com o Pai. Meus queridos, Jonas não estava nem ali, mas talvez se Jonas tivesse clamado ao Senhor, algo teria acontecido
de diferente. Mas não, ele estava deitado. E diz que aqueles marinheiros começaram a olhar aquela situação e começaram a falar: não, vamos lançar sorte para ver quem é o problema desse barco. Diz que antigamente esse lançar sorte é aquele momento que não sabem o que vai fazer, não sabem quem é, mas eles começam a tentar adivinhar, começam a tentar achar quem é o culpado. E quando eles começaram a olhar para Jonas, eles falaram: é você. É por isso que você está quietinho aqui no fundo, aqui, né? Dormindo tranquilo, porque o problema é você. A sorte foi lançada em Jonas. Deus não deixa nada encoberto não, meu querido. Você pode achar que nada ia acontecer, mas Jonas foi desmascarado. Ele estava lá quietinho, dormindo, ninguém ia falar nada sobre ele, mas de repente ele falou: meu Deus, descobriram eu. E Jonas começou a falar assim: realmente sou eu. O que está acontecendo nesse barco, a culpa é minha. Diz que aqueles marinheiros, para tentar salvar a embarcação, jogaram um monte de coisa para fora para tentar diminuir o peso, para o barco ficar mais leve, para ele não se quebrar ao meio. E Jonas vira e fala assim: não, o problema era eu. Quantas e quantas vezes em nossa vida nós colocamos pessoas na nossa embarcação, dentro dos nossos lares, dentro das nossas coisas, e são pessoas que vão trazer problemas para a nossa vida. Porque ninguém sabia de Jonas não ali, mas Jonas estava com um problema e trouxe um problema para aquela embarcação, um problema tão grave que eles tiveram que jogar muitas coisas fora. Olha só, é o que acontece em nossa vida quando nós abrimos a porta para alguém que não está fazendo a vontade do Senhor. É noite que nós temos que começar a entender que Deus tem um propósito para a nossa vida, não só para a minha, mas para a sua também. E o propósito do Senhor é que você caminhe junto com o Senhor, que você não fique lá dormindo, não. É momento de você começar a adorar, é momento de você começar a clamar, é momento de você começar a pedir. Talvez você espera uma bênção na sua vida, você espera tanto alguma coisa, almeja tanto no seu coração alguma coisa, e não aconteceu porque você não está pedindo. Você quer que aconteça, mas você não está pedindo. O que adianta? Aqueles marinheiros falaram: olha, comece a clamar ao seu Deus. Clama ao seu Deus e peça para que não pereçamos. Olha que lindo. Aqueles homens que não conheciam o nosso Deus, diz mais para frente, se você ler, está lá falando lá que eles começaram a clamar ao Senhor. Até nas dificuldades esse povo aí falou: eu tenho que clamar ao Deus verdadeiro, não tem como não ficar aqui não, tem que fazer as coisas certas. E Jonas chegou para aqueles homens e falou: olha, eu tenho a solução para o problema, me jogue para o mar, e quando eu cair lá no mar, porque o problema é eu. Ele começou já a analisar, isso que é bonito de um homem. O homem começou a olhar: não, o problema é eu. Nós temos que começar a analisar a nós mesmos, olhar a si mesmo e analisar você mesmo. De quem está sendo o problema? Se o problema é seu, você precisa mudar. Se você não está no caminho certo, você precisa voltar. Se você precisa ter um encontro com Jesus, esse é o momento. É tudo o momento do Senhor. E Jonas fala: joga-o no mar, que tudo isso vai passar, vai cessar. Não vai ter mais tribulação, não vai ter mais nada. E diz que aqueles homens pegaram Jonas, levantaram ele, olha, para ele fugir do Senhor, ele mesmo levantou.
Mas para jogar no mar, tiveram que levantar Jonas ainda, né? Tanto que ele estava lá no fundo lá. Levantaram Jonas e jogaram ele em mar. E diz que quando jogou ele no mar, o vento parou. A tempestade, ela parou. Meus queridos, eu começo a olhar aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 41, vai falar que nós temos um Deus que tudo pode, um Deus que tudo transforma. Diz que os discípulos olhavam para o Senhor e falavam assim: quem é esse que até o vento para, até o mar para e obedece? Né? Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é capaz de mudar todas as coisas. Olha que lindo! Jonas foi jogado ao mar. E quando foi jogado ao mar, parou todas as coisas. O problema era Jonas. Deus convida essa noite você a jogar o que é necessário fora na vida de vocês. Talvez você esteja hoje aqui precisando tirar alguma coisa da sua vida. Talvez essa coisa está trazendo à sua vida, à sua família, sempre uma discórdia, sempre problema de saúde, sempre algum problema e você não consegue compreender por que acontece sempre isso. É porque hoje Deus fala: lança fora, tire da sua vida. É momento de você tirar o que é necessário da sua vida essa noite. Talvez você está precisando essa noite fazer assim, ó. Virar a página da sua vida. Talvez você vive nessa página. Há anos está nessa página ainda. Mas hoje o Senhor convida a virar a página da sua vida. Ele quer mudar. Talvez você essa noite fala tanto em mudança, em tanto que eu vou mudar, mas nunca mudou. Mas hoje é noite que o Senhor quer mudar a sua vida. Jonas, ele precisou ser jogado no mar para um grande peixe pegar e engolir Jonas. Você imaginou o tamanho desse peixe? E engolir Jonas, né? E diz que Jonas, ele ficou lá dentro daquele grande peixe ali. E eu fico imaginando dentro do estômago, né? Eu não sei se vocês sabem, dentro do nosso estômago tem gases, tem ácido, tem um monte de coisa que faz derreter as coisas lá, tudo, né? Fora o cheiro que deve ter o estômago, né? Que não deve ser muito agradável. Agora eu fico imaginando Jonas, né? Que não obedeceu a Deus, foi jogado no mar. O pior, chegou um peixão e ó, pá, engoliu ele inteiro ainda, né? Engoliu ele. Fico imaginando ele nas entranhas daquele peixe lá, assim, olhando. Não enxergava nada, não via nada, porque estava tudo escuro. E escutava aqueles barulhos de estômago roncando lá. Aquele cheiro que deve ser insuportável. Mas naquele momento que Jonas estava lá, que ele coloca aquilo lá como um inferno, sabe? Uma coisa estranha aquele negócio. Ele começou a orar a Deus e começou a falar: Senhor, eu errei. Eu não devia ter fugido da face do Senhor, não. Eu deveria ter feito o meu chamado. Se o Senhor me chamou para lá, eu deveria ter ido para lá. Eu não deveria ter fugido de você. Você sabe que muitas vezes em nossa vida só acontece de a gente perceber que estamos errados quando acontece alguma coisa, Quando você vê que não tem mais o que fazer, daí você fala: meu Deus, eu não deveria ter ido por esse caminho, não. Eu deveria ter escutado o Senhor. Meus queridos, hoje é noite de você começar a escutar o Senhor. Porque Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar todas as coisas da sua vida. Jonas dentro daquele peixe. E o Senhor olhando Jonas lá. E Jonas disse que ele ficou 3 dias dentro daquela barriga daquele peixe. E aquela situação toda que Jonas estava passando. Aí o Senhor chegou e falou para o peixe assim: ó, joga ele na beira do mar lá, vomita ele lá, que agora eu tenho certeza que Jonas ele está arrependido.
e ele vai fazer o propósito para que ele foi chamado. Diz que aquele peixe, ele começou a andar, e ele foi até a beira do mar e jogou Jonas para fora. E eu comecei a estudar sobre Jope e sobre Nínive, né, onde ele estava. E eu comecei a ver que aquele peixe grande, olha que interessante, ele andou por mais de 1.000 quilômetros. Não foi apenas eu até achava de vez em quando assim, eu achei uma vez na minha vida, eu achei que era um laguinho pequeno, que ele ia jogar logo ali, sabe? Não, 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros é metade do caminho até São Paulo. Nossa, olha quanto esse peixe andou. E olhando os 3 dias que ele ficou dentro do estômago, eu poderia dizer para você que aquele peixe grande estava andando a 30 quilômetros por hora. Eu até calculei aqui mais ou menos para mim ver assim, falei, nossa, que peixão, hein? 30 quilômetros por hora, não parou de andar não. E jogou o nosso amigo Jonas para fazer a missão dele. Nós temos que começar a entender que nós temos um chamado. Mas esse chamado, se você não cumprir, ele pode te custar um preço caro. Você precisa tirar os problemas da sua vida e entender que você tem um chamado essa noite. O Senhor te chamou não apenas para ficar sentado em uma cadeira. O Senhor te chamou para fazer a diferença nesse lugar. Talvez você se encontre como um dos piores, um dos menores, uns que não é nada. Mas o Senhor essa noite manda falar para você que você é um escolhido do Senhor. Quantas e quantas vezes em minha vida eu mesmo me achava como um dos piores. Um dos piores, talvez, naquela situação de pecado eu era o pior. Álcool, droga, prostituição e todas as coisas que vocês possam imaginar. Um dia o pastor Sérgio foi assim, mas eu agradeço a Deus porque na casa do Senhor existe ex-traficante, ex-detento, ex-isso, ex-aquilo, mas hoje são tudo lavado e remido no sangue do Senhor. Ele é capaz de mudar a situação da sua vida. Ele não olha mais para o seu pecado, ele não olha mais para o seu passado, ele começa a olhar e ele começa a transformar a sua vida. Deus, ele é tão bom, que quando ele começa a transformar a nossa vida, o entendimento começa a mudar no nosso consciente. Nós começamos a entender que o Senhor tem um propósito lindo em nossa vida. Entender que há um chamado, mas o propósito é de Deus. Não adianta você fugir. Você está aqui hoje, pois tem um chamado. Não é tempo mais de fugir. A irmã Beta estava aqui orando e falando, olha, não dá mais tempo. É hoje que você tem que clamar ao Senhor. É hoje que você tem que mudar a sua vida. É hoje que você precisa entregar a sua vida para Jesus verdadeiramente. Talvez você venha há tanto tempo no culto, há tantos anos aqui dentro, mas nunca sentiu a presença do Senhor porque nunca entregou a sua vida para Jesus. O entregar é necessário. Jonas, ele tentou fugir, mas foi engolido pelo peixe e passou 3 dias no ventre do peixe. Escuro, cheirando mal, sem ar, sem nada lá. O peixe estava em Jope e deixou e vomitou ele lá em Nínive. 1.000 quilômetros. Deus te chama essa noite para ser um profeta do Senhor. Para você não voltar para trás. Essa noite eu venho convidar vocês a fazer a diferença em sua vida, na sua casa, na sua família. Você tem que começar a acreditar que nós temos um Deus que pode mudar todas as situações. Eu não sei qual é a situação que você se encontra, ou qual o processo que você está passando hoje. Eu sei que eu passei por um processo e passo todos os dias,
Mas eu entendo hoje que esse processo não é para minha condenação, mas sim para que eu possa ter um encontro com Jesus. Você está aqui essa noite para que você possa ter um propósito. Não foi 3 dias não, viu? Vocês estão sentados aí há poucos minutos. Mas esses minutos o Senhor está falando no seu coração que é preciso mudar de direção. Eu não sei com quem o Senhor está falando essa noite aqui, mas eu sei, eu não tenho dúvida nenhuma, que quando o Senhor fala, Ele é certo, Ele é enfático, Ele não erra, mas tem pessoas precisando mudar de direção nesse lugar. Tem pessoas que têm que tomar uma decisão na vida, porque senão sempre vai ser a mesma coisa em sua vida. Nada vai mudar. Não adianta você falar que você vai mudar e você não mudar. Não adianta você falar que vai ser diferente se você não é diferente. Jonas precisou ficar preso dentro daquele peixe por 3 dias. 3 longos dias, eu vou dizer, para que pudesse entender que o Senhor, Ele faz da forma que Ele quer. Diz a palavra que Jonas foi lá a Nínive e começou a pregar a palavra do Senhor, falando que ainda havia um tempo para que eles pudessem mudar, para que eles pudessem ser transformados. E ele começou a gritar, foi uma pregação simples, foi palavra simples, e diz que aquele povo começou a se arrepender. Diz que os reis começaram a se arrepender, jejuar, não só eles, os animais também, e começaram a tirar suas roupas e pôr saco, em sinal de humildade, tirar aquelas roupas de ouro, aquelas roupas bonitas, e começaram a acreditar que o Senhor queria transformar a vida deles, porque eles começaram a olhar que o nosso Deus, quando Ele fala, nós temos que curvar a nossa cabeça. Eu não sei o problema que você está passando essa noite, mas eu sei que o Deus que está aqui, Ele mudou a minha vida e quer mudar a sua vida hoje. Que Deus tem um propósito para cada vida nesse lugar hoje. Se hoje eu estou aqui, foi pela misericórdia de Deus. Quem já conhece meu testemunho, já passei por muitas coisas. A última foi ficar com apenas 1% de sangue correndo no coração. 1%. Mas esse porcento era o sangue do Senhor que circulava lá. Sabe por quê? Porque Ele guarda. Eu vi nesse processo quantas pessoas amam o pastor Sérgio. Eu vi nesse processo quantas pessoas boas ainda existem nesse mundo. Eu vi pessoas correndo atrás de R$1 e ligando para mim e falando: não, pastor Sérgio, eu consegui R$1 para você fazer sua operação. Tem outros que conseguiram muito mais. E eu e minha esposa chorava olhando aquele processo lá em São Paulo, 40 dias não, foi 4 meses de cama. Não conseguia nem levantar. Mas o Senhor me levantou porque Ele tem um propósito na minha vida. Talvez o propósito que Deus tinha, eu não sei, porque a gente não sabe o tempo do Senhor. Não adianta a gente querer descobrir o tempo do Senhor é do Senhor. Mas talvez Ele me levantou hoje aqui para trazer essa palavra para você. Por que você tem fugido? Por que você tem se escondido do Senhor? Você vem e escuta a palavra e tem que guardar dentro do seu coração. Você vem e escuta a palavra, você tem que ser transformado. Não adianta você vir e sentar nos bancos e fazer de conta que nada aconteceu e que não era com você. Se você é passageiro desse barco, é porque é com você sim. Né? É porque é com você. Muitas vezes nós não queremos ver que é com a gente. Mas é porque a gente precisa ter uma mudança. Gostaria que vocês ficassem de pé. E você começasse a pensar agora.
O que você precisaria mudar na sua vida? Sabe? Eu faço essa pergunta para que você possa refletir na sua vida. O que você precisa mudar na sua vida? O pastor Sérgio, ele não sabe da sua vida, ele não conhece a sua vida. Ele não conhece o processo que você está passando. Mas ele sabe de uma coisa, que se você tem um chamado, o propósito é de Deus. Se você está hoje aqui é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Talvez o propósito é para a sua família, que tanto você ora, que tanto você pede para mudar, que tantas vezes você fala, não, eu creio que um dia vai mudar. Vai sim. Sabe por quê? Porque você crê, porque você acredita. E a partir do momento que você começa a acreditar na mudança, o Senhor começa a olhar para você diferente e falar, olha lá, aquela já está sabendo pedir para mim já.